Importante lembrar isso, né, a gente não está falando aqui de uma substância como se fosse um alimento ou uma roupa que a gente testa e está tranquilo. É realmente uma medicação, então, ela não é só utilizada para disfunção erétil, hoje ela é a principal indicação. Ela é utilizada para tratamento de doenças cardiovasculares, como hipertensão pulmonar, para tratamento de sintomas urinários para pacientes com doenças da próstata também. Então, realmente, não é só um meme, não é só um jargão. Aqui a gente está falando de uma medicação. Então, cuidado ao se utilizar medicações por conta própria, com orientação de amigos, ou que a gente consegue de algum modo que não seja o realmente obtido na farmácia, uma medicação controlada, bem cuidada, tem riscos. Não é só o possível benefício. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala em efeitos adversos, né, de tadalafila, a gente pode pensar em náusea, em vômito, em dor muscular, a gente sabe que pode causar também, em hipotensão, ou seja, pode baixar bastante a pressão, né, cuidar principalmente aqueles pacientes que fazem uso de nitratos, né, e outras medicações que também podem fazer interação. Agora, saindo um pouco do público jovem, de menos de 30 anos, que faz uso recreativo, a gente também tem as indicações usuais, as indicações bem feitas do tadalafila, né? Que não só para hipertensão pulmonar, mas para disfunção erétil, né? Então, a gente tem várias posologias, tem de 5 miligramas, né, que pode ser usado 1 hora antes, 2 horas antes da relação, pode ser aumentado para 10 miligramas, pode ser até utilizado de 20 miligramas, né? Então, as indicações específicas para cada caso, né, Gabriel? E é isso, não tem uma regra a ser seguida, não tem uma receita de bolo que é sempre do mesmo modo. Tudo isso é muito individualizado. Às vezes a gente leva um certo tempo até acertar a dose adequada para cada paciente. Então imagina quem usa isso por conta. Chuta uma É, dose, chuta um modo de uso e acha que está fazendo um uso correto. Muito importante esses sintomas que comentaste, né, Tiago? São os efeitos adversos possíveis, então, do Tadala, né? E às vezes é uma manifestação, não é o benefício. O paciente ele vai somente ter o efeito adverso. Então, exatamente. em vez de usar a medicação e ter aquele possível ganho, ele acaba numa emergência porque Sim, aconteceu algo que não era o esperado. exatamente. Então, para quem está nos assistindo, né, falar brevemente como é que funciona, então, por dentro uma ereção, né? Como é que é a fisiologia? Como é que funciona por dentro? Quando a gente tem a questão da excitação, né, o pênis ele vai acabar ficar mais endurecido, mais entumecido e vai liberar uma molécula dentro do pênis, né? Que uma das moléculas é o óxido nítrico e ele vai ativar a ereção. E assim como tem uma molécula que ativa no nosso corpo, foi muito bem pensado, tudo tem uma molécula que ativa e uma que desativa, né? Então esse óxido nítrico ativa a ereção, resumidamente, e tem uma enzima que bloqueia a ereção, que diz assim, ó, vamos segurar a ereção. E a tadalafila e o Viagra, eles agem direto nessa enzima que bloqueia a ereção. Eles dizem assim, ó, dá uma segurada aí, enzima. Não bloqueia a ereção ainda. Claro que não vai bloquear todas as enzimas que tem, mas uma boa parte delas, né? Então é assim que funciona os medicamentos da classe do tadalafila e da classe do sildenafil, né? Essa enzima a gente chama de fosfodiesterase 5 e o tadalafila, o Viagra e outros da mesma classe, eles vão lá e inibem essa enzima, tá? Então é assim que funciona. E a gente sabe que existem várias enzimas, né? A principal que a gente tem o controle no pênis é a número 5, mas tem várias outras enzimas no corpo. Como, por exemplo, a número 11, né? A enzima número 11, que é a fosfodiesterase 11, ela também está presente em outros órgãos.